irmãos e irmãs, estamos mais uma vez com vocês para mais um programa Palavra de Esperança. Que a paz do Senhor esteja em vossos corações, em vossas famílias, em vossas casas. Vamos pedir a luz do Espírito Santo para que Ele ilumine os nossos corações na escuta atenta de Sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Vamos hoje proceder com a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 seguintes. Você tem uma Bíblia aí com você? Pegue ela, vamos abri-la lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, e vamos acompanhar juntos a leitura desse texto. Vamos lá então? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos, Ele nos fez renascer para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, não se mancha e não se murcha. Essa herança está reservada no céu para vocês que, graças à fé, estão guardados pela força de Deus para a salvação que está prestes a revelar-se no final dos tempos. Por isso, vocês devem alegrar-se, mesmo que agora, se necessário, fiquem tristes por um pouco de tempo, devido às várias provações. Desse modo, a fé que vocês têm será provada como o ouro que passa pelo fogo. O ouro vai desaparecer, mas a fé que vocês têm e que vale muito mais não se perderá até o dia da revelação de Jesus Cristo. Então, por essa fé, vocês receberão louvor, glória e honra. Vocês nunca viram Jesus e, apesar disso, o amam. Não o veem, mas acreditam. E por isso sentem a alegria extraordinária e gloriosa, porque alcançaram a meta da fé, que é a salvação de vocês. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, queridos irmãos e queridas irmãs, estamos diante de uma carta chamada também carta pastoral. Por que pastoral? Porque é a carta dos pastores às igrejas que acabavam de nascer, depois da ressurreição de Jesus. E é bonito a gente prestar atenção e ver o quanto é rico o texto da primeira carta de Pedro. Pedro não é o autor direto da carta. Há teólogos que vão dizer que outros escreveram a mandato de Pedro, ou Pedro teria ditado a carta e ela foi constituída a partir de uma outra pessoa que a escreveu e Pedro teria ditado a carta. Não importa aqui se foi Pedro quem escreveu, se Pedro ditou, o fato é que Pedro está preocupado com as comunidades e ele tem por objetivo fazer com que essa carta chegue ao seu destino. Quem eram os destinatários dessa carta? Capadócia, a Galácia, o Ponto, também a comunidade da Bitínia, da Ásia. São regiões que careciam de escutar a palavra porque estavam passando por momentos difíceis. Então, o objetivo da carta de Pedro é animar a fé, encorajar a fé das primeiras comunidades. Muito parecido com o que o nosso Papa faz, não é? O Pedro é considerado pela Igreja como o primeiro Papa,
Portanto, ele é o primaz da igreja. E ele, então, já tem aí uma tradição para que nós possamos compreender porque o Papa tem tanta necessidade de, hora ou outra, enviar carta aos fiéis no mundo todo. Essa já era uma prática de Pedro, escrever cartas pastorais para poder animar a fé do povo nas primeiras comunidades. E qual é o conteúdo da carta? A carta, ela começa com um louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse louvor se deve a quê? A grande misericórdia que o Pai teve para com a nossa humanidade, para com a nossa fraqueza. Ele, pela sua misericórdia, ele nos enviou Jesus Cristo, que morreu no meio de nós e ressuscitou. A misericórdia é o motor, é o que move o coração de Deus. Tudo o que ele faz é por misericórdia. Jesus não veio ao nosso encontro senão pela misericórdia. Ele não morreu na cruz senão pela misericórdia. Ele ressuscitou também por causa da misericórdia. É a misericórdia de Deus que, inclusive, permite que nós estejamos vivos. É por Deus, é por pura bondade, por pura ternura que nós estamos vivos. Então, o autor, na pessoa de Pedro, louva a misericórdia de Deus manifestada na ressurreição de Jesus Cristo, redivivo, ressuscitado dos mortos. E com isso, a carta fala também de outra grande graça. Com a ressurreição de Jesus, a comunidade foi renascida. Novamente ela nasce. Para quê? Para uma esperança viva. Ora, o que mais precisamos, dentre tantas coisas, o que nós mais necessitamos? O texto está bastante evidente, mostrando que há uma necessidade profundamente espiritual de todos nós, que nós possamos também ressuscitar. E aí o Pedro vai comunicar à comunidade que, graças a isso, a comunidade tem essa esperança viva. Graças à ressurreição de Jesus, a comunidade tem essa esperança viva. Uma esperança que não é somente para as coisas deste mundo, mas é para receber a herança que lhes foi confiada a partir da ressurreição de Jesus. Uma herança que nunca murcha, uma herança que não tem mancha. Uma herança incorruptível, pois é para a incorruptibilidade que nós fomos chamados. Graças a Jesus Cristo ressuscitado, nós podemos ter esperança, porque se Ele ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E aí fica algo para nós pensarmos. Será que diante de dificuldades da vida, problemas, às vezes aparentemente irresolvíveis, será que Deus não é capaz de fazer o extraordinário? O que é mais extraordinário que Deus poderia fazer? Abrir as portas do céu para a nossa imortalidade. E foi isso que Jesus Cristo conquistou para nós. Por isso a nossa esperança também deveria ser viva. A nossa esperança, ela jamais deveria morrer. Existe um ditado do povo que diz que a esperança é a última que morre. Certa vez, Dom Pedro Casaldáliga dizia que se a esperança morrer, mesmo assim, Jesus é capaz de ressuscitar. Porque com a ressurreição de Jesus, tudo é capaz de renascer. Tudo pode ter vida nova, inclusive a esperança. Então nós que somos cristãos, nós que acreditamos na palavra de Deus, nós que cremos no poder do ressuscitado, nós precisamos sempre de novo nascer para a esperança. Deixar a esperança fluir em nossa fé e em nosso coração. A esperança é filha da fé. Quem tem fé necessariamente terá esperança. Pedro vai ainda garantir, através da sua carta, que todos os que esperam a herança, essa herança que não se corrompe,
estarão guardados pela fé. Porque a fé é que nos dá a certeza dessa herança. E guardados pela fé nessa herança, nós vamos experimentar a salvação que tanto buscamos e que tanto desejamos. Uma salvação que não simplesmente vai começar depois da morte. Pela fé, quem crê em Jesus Cristo ressuscitado já está experimentando essa ressurreição. Já está saboreando a salvação de Deus. Por isso eu convido você, que mesmo que tenha 1000 dificuldades nessa vida, permita que Cristo reacenda a chama da sua fé. Mesmo que você tenha tantos problemas a não poder mais, olha para o alto, olha para Deus, olha para o céu. Nós fomos chamados a crer, a confiar, a esperar em Deus. Não que o céu esteja distante de nós. É necessário começar a buscar o céu, ainda que não esteja a olho nu, é necessário procurar o céu dentro do nosso próprio coração. Às vezes, nós vamos ficando adultos demais e perdemos a capacidade de confiar, de acreditar que o céu existe. É preciso recuperar o coração de criança e acreditar. Os anjos existem, o céu existe, Deus está do nosso lado. Quando a gente recupera esse coração de criança, a gente recupera o céu dentro da gente. É preciso ter a fé como um coração de uma criança. Vejam bem o que Pedro ainda vai dizer. Ele vai dizer que nós, com a nossa fé, com essa esperança viva, nós não temos uma vitrine blindada que nos impeça ou que nos proteja suficientemente das provações da vida. Ele diz: irmãos, alegrai-vos, porque a fé traz alegria. Embora vocês ainda vão atravessar tempos difíceis, onde a tristeza vai tentar tomar o lugar da alegria. Mas tenham certeza que mesmo que vocês passem pela provação, porque vocês serão provados como o ouro é provado no fogo, assim também vós sereis provados, a tristeza será momentânea, ela vai passar, porque será confirmada a solidez da vossa fé. A solidez da vossa fé. Então Pedro está animando a comunidade a crer que a fé que eles têm, embora vai ser provada, mas ela vai passar no teste de fogo. Se você quer saber a maturidade, o grau de maturidade de uma pessoa, é perguntar quantas experiências de fogo essa pessoa passou pela vida. Então, quando nós às vezes pensamos, poxa vida, quanta dificuldade, por que eu tenho que passar por essa experiência tão difícil, né? Tantas tribulações, talvez pudéssemos parar agora e pensar. É pela fé que nós passamos pelas tribulações. E as tribulações, elas não vão nos vencer. Elas vão nos tornar mais fortes, elas vão nos amadurecer. As experiências de fogo são as experiências que nos colocam com uma maturidade maior do que aquelas pessoas que nunca passaram por dificuldades grandes na vida. Tanto é que a palavra perito, né? Perito é quem? São pessoas que passaram pelas experiências de fogo. A palavra peri, do grego, significa fogo. Perito é aquele que passou pelo fogo. E toda pessoa perita, ela não mede esforços. Ela passa por diversas circunstâncias de desafios. E talvez agora um dos grandes desafios que nós estamos atravessando é o desafio de ter que enfrentar o medo das pandemias, das enfermidades, enfrentar a angústia, enfrentar a ansiedade, enfrentar as incertezas, as dúvidas, enfrentar os riscos, passar pelos riscos. Portanto, a nossa fé, nesse momento, ela está sendo profundamente provada, mas nós vamos sair mais maduros dessa experiência, se nós tivermos fé.
se nós mantermos a perseverança. E eu desejo que cada um de nós esteja realmente com disposição de passar por essa experiência para que depois possa colher frutos. E às vezes não só depois, ainda no meio da experiência de desafio você pode colher os frutos. O autor sagrado, ele encerra a carta dizendo que o final de tudo será a alegria. Vocês receberão louvor, glória e honra pela fé que manteram acesa. Vocês receberão honra, glória e louvor. De quem? De Deus. Deus irá reconhecer a nossa fé, a nossa perseverança. E o que ele elogia nessa atitude da fé? A capacidade de, mesmo não tendo visto Jesus Cristo, poder acreditar nele, poder crer nele, poder amá-lo. E esses que não viram Cristo e creem nele somos nós, porque nós viemos de uma geração posterior à ressurreição de Jesus. Não vimos Jesus, embora cremos e buscamos amá-lo dia a dia. Portanto, eu desejo a você que está na sua casa, que está com essa fé, que você mantenha a sua fé acesa. E se você tem pouca fé, peça apenas o Senhor, como os discípulos também pediram. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé. Senhor, faz de mim um instrumento seu, age em meu coração. Senhor, dá-me uma fé esclarecida pela tua palavra, iluminada pela sua presença. Dá-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Vamos então confiar no Senhor. Ele está vivo no meio de nós. Fica com Deus e aguardo você até a próxima. Um abraço.